Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora, em forma de adoração, abriremos também a Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja derramando Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender que aquilo que é lido, aquilo que é falado vem de Ti. Usa-me, Senhor, e também alcança cada coração que se dispôs a estar virtualmente ou presencialmente neste culto de adoração. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, transforme a nossa vida para que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você entendesse a mensagem de hoje só com o título. O texto está em está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Depois você vai ler com calma o contexto. Vou explicar por quê. Mas o título fala assim: Ensine com a vida. 4 palavras. Ensine com a vida. 4 palavras seriam suficientes para fechar a Bíblia e ir para casa. E refletir nessas 4 palavras. Por que eu falei para você pegar esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e ler depois em casa? Porque se a gente lê isoladamente, talvez você não entenda. Então eu vou contextualizar para que todos nós possamos ficar no mesmo nível de conhecimento. Então, vamos lá. No contexto do do capítulo 4, Paulo estava preso, provavelmente uma prisão domiciliar, mas ele já estava sofrendo com a perseguição que era comum na época de Paulo. Paulo já estava bem mais velho, e ele escreve a um jovem seguidor, discípulo dele. Quem é ele? Para quem Paulo escreve? Timóteo. Quem era Timóteo? Quem era Timóteo nesse momento? Timóteo era um jovem, chamava Timóteo, mas se fosse hoje, se a carta fosse escrita hoje, poderia ser escrita para Carlos Antônio, para Manu. Poderia ter sido escrita para Cecília, para Carla. Poderia ser escrita para qualquer um desses jovens e adolescentes dessa igreja. Por quê? Porque naquele contexto, Timóteo era um jovem adolescente. Só que era um jovem adolescente com bastante responsabilidade. Timóteo, qual que era a origem dele? A mãe e a avó eram cristãs, porém o pai grego. E pelo pai ser grego, ele não havia sido circuncisado. Então o que acontece? Timóteo não era considerado nem judeu e nem grego. Ele era um estrangeiro na própria casa. Isso acontece muitas vezes com os nossos jovens, que têm a família muitas vezes dividida, ou pelo divórcio, ou por crenças, ou pelas circunstâncias da vida. Esse era Timóteo. E Paulo tinha um amor incondicional por esse menino. Preso, sofrendo e preocupado com a vida dele. E ele fala assim para Timóteo: Timóteo, você está com medo. Por que Timóteo estava com medo? Porque naquela época havia perseguição aos cristãos. Especificamente naquele momento, havia tido um incêndio que tinha durado 9 dias. E
as pessoas quiseram atribuir aos cristãos a culpa daquele incêndio. Então, quem era cristão passou a ficar com medo porque poderia ser perseguido. E Timóteo estava num contexto de angústia, então Paulo escreve para ele e fala assim: apesar da sua idade, da sua pouca idade, tenha calma, ensine com a sua vida. O que é ensinar com a vida? Ensinar com o exemplo. O que você ensina para as outras pessoas quando a sua Bíblia está fechada? O que você ensina para as pessoas quando você está no seu ambiente de trabalho? O que você anda ensinando para as pessoas quando você está na faculdade? O que você tem ensinado com a sua vida? Sabe o que Paulo queria dizer para Timóteo? Não se preocupe. Ensine com o exemplo. Ensine com a sua vida. A sua vida já diz tanto sobre você. O que a vida de Timóteo falava sobre ele? Disposição, serviço. Ele tinha largado tudo para servir. Ele era aquele cristão que tinha passado pela transformação e aceitado o propósito na sua vida. Não se preocupe, você ainda é jovem. Ensine com a própria vida. Hoje é o culto. Quem é o responsável pelo culto hoje? Qual o ministério? Ministério Jovem. Quem fez o louvor? Os jovens. Quantas vezes por mês vocês fazem isso? Uma vez por mês. E fazia tempo que eu não via essa igreja aos domingos tão cheia como eu estou vendo aí hoje. Verdade ou mentira? Olha o poder do jovem. Olha o poder que vocês têm. Depois da pandemia, depois dos cultos online, a gente tem tido dificuldade de vir à igreja às quartas e aos domingos. E fazia tempo. Eu já vim algumas quartas-feiras aqui e alguns domingos, e muitas vezes está eu, o sonoplasta e o pessoal da recepção. Verdade ou mentira? Olha o poder que tem o jovem quando se une. Olha a força que a juventude tem. Agora, ser jovem no contexto de Timóteo não era fácil. E ser jovem cristão no contexto de Timóteo era mais difícil ainda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pai, muitas vezes a desculpa que eu tenho, mas para mim é muito difícil ser um jovem cristão. Lá em casa só tem eu. Timóteo também não tinha família 100% cristã. Ele teve influência da mãe e da avó, mas o seu pai não era cristão. E nem por isso ele deixou de viver o cristianismo. Outra coisa. Mas naquele tempo era muito mais fácil. Não. Naquele tempo, os cristãos estavam sendo perseguidos de morte. Hoje nós temos a porta do templo aberta, podemos congregar e não estamos aqui. Por quê? Porque a luta, aquilo que nos impede de frequentar o templo, é muito maior do que o que acontecia naquela época. Naquela época era visível, hoje é invisível. Naquela época, você fazia as reuniões de forma escondida, nas casas, porque você era impedido de ir ao templo. Hoje o templo está de portas abertas e a gente não vem. Aí você vai falar, o que era mais fácil? Era mais fácil naquele tempo ou mais fácil hoje? Outra coisa, naquele tempo havia promiscuidade para todo lado. Diferente do que está acontecendo hoje? Não.
Então, é mais fácil ser jovem hoje ou ser jovem naquela época? As tentações eram mais tranquilas naquela época ou são mais pesadas hoje? Como que é? Qual que é a diferença? Havia tentação do mesmo jeito, havia lutas espirituais do mesmo jeito. O jovem daquela época passa pela mesma dificuldade que o jovem passa hoje. Aí vem Paulo e fala assim para Timóteo, vamos lá, eu vou ler na minha versão, por que eu falei para você ler depois em casa? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você lê a Bíblia e não entende, o que você faz? Qual que é a primeira opção? Eu tenho algumas. Quando você não leu, eu li esse texto, se eu não for atrás do contexto, eu não entenderia nada. Quer ver? Eu quero que você pegue pastor, sua versão é bem tradicional? Lê para nós aí. Só 1 Timóteo 4,12. Leia para nós. Eu tive dificuldade. Quem tem outra versão aí? 4,12. É a NVI, não é a tua? Tem mais alguém? A gente, quando você não entender, a primeira coisa que eu faço, é para mim, não aprendi em lugar nenhum. Primeira coisa, eu vou atrás de outra versão. Primeira coisa, quando eu não encontro, a minha é a Almeida, como que é? E a revista é atualizada, super tradicional. Eu gosto de usá-la por quê? Porque a maioria dos pastores, oradores, utilizam ela, então eu gosto de ler a mesma coisa que eles estão lendo. Não é a minha versão favorita para o estudo em casa, pessoal. Mas, no culto, eu gosto de trazê-la porque a maioria usa essa versão. Mas, quando eu não entendo, nas versões mais tradicionais, aí eu vou para a NVI. Eu vou para a Bíblia Viva. E quando eu não entendo nada, eu pego... Quem já viu eu pregando em outras vezes, eu uso muito a mensagem, porque ela contextualiza. Olha então o que fala. Primeiro, que nesse capítulo, eu não consigo nem identificar o versículo 12, porque ele agrupou do 6 ao 10. Porque quando eu for ler o parágrafo, eu vou entender. Então prestem atenção o que fala. Você quem? Para quem que Paulo está falando? Timóteo, então já fica claro. O pastor falou, a Vanderlene falou, eu não consegui identificar quem que era o sujeito. Eu não conseguia, porque eu precisaria de um contexto maior. Mas aqui fala assim, você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora, passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus, e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Ele está falando para quem? Para Timóteo. Esquece o medo, esquece o que estão falando por aí. Sobre o que estava sendo falado? Sobre a perseguição aos cristãos, porque naquela época o cristão era culpado por tudo. Se tinha desordem, o cristão era culpado. Se tinha azar, o cristão era culpado. Então, o próprio governo utilizava-se disso para colocar a população contra o cristão. Então, ele fala, afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Gostaram? A vida espiritual
está comparada à atividade física. É todo dia. Não é de final de semana. Não é só no sábado de manhã. Por que que muitas vezes, quando a gente tem algo que balança a nossa fé, por que que a gente cai? Flacidez espiritual. Tá vendo? Aprenderam mais alguma coisa. Aí ele fala assim, continua. Cadê? Aí eu vou dar uma puladinha, mas era só para vocês entenderem que eu já consigo, nessa versão, perceber que Paulo estava falando com Timóteo. E aí ele vem, transmita estas palavras, ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que muitas vezes você não participa se achando que não é capaz? O que esses jovens fizeram de diferente hoje aqui, que não pode ser feito em qualquer outro momento das nossas celebrações dentro da igreja? Por que uma vez por semana? Por que no domingo? Não quero respostas. Tá? Eu não vim nem trazer respostas, são reflexões. Não, e aí é o que fala. E a responsabilidade é de quem? É do jovem, porque é você que não deve permitir. Não permita que as pessoas te desprezem por conta da tua pouca idade. Gente, Paulo era um velho. Paulo tinha dedicado a vida na pregação do Evangelho, literalmente a vida à pregação do Evangelho. Se ele não confiasse na capacidade daquele menino, ele não se detinha tempo para escrever essa carta. Essa carta é de encorajamento. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Timóteo, Paulo tinha um amor tão grande por Timóteo que ele o considerava como filho. Ele o considerava como filho. E ele fala assim, ensine aí, agora, vocês estão entendendo? Ensine os cristãos com a sua vida. Olha como ele via Timóteo. Ele não via Timóteo como uma pessoa frágil, fraca. Olha como ele via, apesar da idade. Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, através do que você falar, você está ensinando. Pelo procedimento, que seus atos falem por você, que o seu comportamento fale por você. Que mais? Pelo amor. Ame, através do amor as pessoas se converterão. Que mais? Pela fé e pela sua integridade. Esse é o verso 12 que a gente leu nas outras versões. Então, assim, falam a mesma coisa? Fala, mas quando você tiver dificuldade de entender numa versão, busque outra versão. Busque o contexto. Então, assim, Paulo já velho, confiando, ele estava preso, condenado à morte. Ele estava confiando a disseminação do evangelho a um menino, a uma garota como qualquer um desses que fez o louvor, que fez a dinâmica. Aí sabe qual que é a mensagem de hoje? Jovem, seja forte, corajoso, dê exemplo. A minha não é essa, sabe por quê? Porque esse tipo de pregação outras pessoas já fizeram. Vieram aqui e falaram da característica do jovem. Quantos sermões a gente já não escutou falando da característica do jovem, encorajando o jovem, faça isso, faça aquilo. É importante, é. Mas a mensagem de hoje não é para você, jovem. E
se você for mimizento, desliga a câmera, desliga o YouTube e vai procurar fazer outra coisa, porque eu vou falar, independente de você gostar ou não. Sabe por que nossos jovens não se comportam, ou não têm uma fé, ou não procedem da mesma forma como Timóteo, sendo exemplo? Porque muitas vezes você não é Paulo. Porque quando você viu um jovem tropeçar, olha, meu coração acelerou. Porque quando você vê um jovem tropeçar, e eu estou falando você, que frequenta os bancos do templo. Você que é Paulo, que está aqui há muitos e muitos anos. Você que está com o passaporte do céu garantido. Pelo menos é assim que você se comporta. Mas sabe por que os nossos jovens muitas vezes não são Timóteo na nossa era? Porque você não é Paulo. Porque quando você escreve, quando você fala, você tem a mão pesada. Você não abre a boca para encorajar, você abre a boca para criticar. Sabe por que os nossos jovens, sabe por que essa igreja não está mais cheia? Porque eles não tiveram outras oportunidades. Por que num culto jovem eu tenho 10 vezes mais pessoas do que num culto normal aqui nessa igreja? Eu estou falando daqui porque é aqui que eu conheço, é a realidade que eu conheço. E eu não tenho medo de dizer que é a realidade em muitos outros lugares. Antes de criticar, antes de apontar o dedo, ensine com a vida. Paulo amava Timóteo como se ele fosse um filho. Eu quero saber quantas vezes você tratou um desses meninos como se ele fosse filho teu. Quantas vezes você parou o tempo do que você estava fazendo e escreveu uma carta de encorajamento, com palavras de ânimo. Deixa eu falar agora, eu falo de mim, porque eu não tenho autorização de falar do outro. Quantas vezes eu desci do púlpito e recebi uma crítica, e essa crítica me fez dizer não da outra vez. A tua crítica, ela não me impulsiona, ela me desanima. A crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Se é crítica, já é crítica. O nome já está falando. Você não precisa. Olha, eu sou velha. Ametista, como é que chama o rapaz que fica hoje no corredor da escola, assim, durante a aula, que fica cuidando? Eu não queria falar esse, porque esse é antigo. Eu ia falar que na minha época chamava Bedel. Bedel. Olha lá, ametista, nós somos... O Bedel é o que hoje a gente tem de monitor, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa ficar aqui registrando a minha frequência, dizendo quantas vezes no mês eu frequentei esse lugar ou não. Sabe por quê? Porque muitas vezes que eu deixei de vir foi por conta de uma crítica que eu ouvi. Muitas vezes eu deixei de aceitar convites para abrir a palavra de Deus, porque quando eu fechei, alguém chegou para mim, deixa eu te dar uma sugestão. Eu não sou formada em teologia,
Eu faço isso aqui por amor, porque eu senti um chamado. Se tem erro no meu sermão, me perdoe os teólogos, ocupe o meu lugar, porque eu vou continuar vindo e vou me dar o direito de errar. Entendeu? Eu só vou deixar de vir o dia que não me convidarem mais. E eu sei que o convite não vem de você, que o convite vem de Deus, senão Ele não me traria aqui. Porque essa casa é dele, essa casa não é sua. E você tem que entender que você não é o dono da verdade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é assim que eu acredito que eu estou encorajando esses jovens que ainda não fazem tudo perfeito. Eu prefiro vê-los fazendo, errando, do que um culto perfeito sem vê-los fazendo. Porque ele pode estar perfeito aos teus olhos, mas eu quero perfeição aos olhos de Deus. E aquele que derramou o sangue por mim e por você é o perfeito. E é a perfeição dele que me aperfeiçoa. E eu vou morrer e vou entrar no céu sem ter alcançado a perfeição aqui. Só com o retorno dele eu vou estar perfeita. Deu para entender? Gostaram? Sabe, agora eu vou falar para vocês, porque o recado que eu tinha que dar, agora eu quero falar para você, que erra, que é imperfeito, que tem medo. Não desista. Sabe por quê? Porque uma máscara, uma capa, ela sempre cai. Mas o que você ensina com a sua vida vale mais do que muita história contada com a Bíblia aberta. Uma Bíblia aberta sem Deus são histórias. Algumas pessoas até falam, né? Que a Bíblia é um apanhado de histórias. Se você pegar essa Bíblia, inclusive a mensagem, e ler de capa a capa, como ela não é distribuída em versículos, você acha que está lendo um livro de história. Porque isso aqui sem Deus é um livro de ficção, de matança, de horrores, de traição. Isso aqui sem Deus não é nada. Então, quando você tiver que ensinar algo para alguém, ensine com a vida. Só que eu vou complementar, para terminar. Paulo continua dizendo assim, ele fala assim, ensine com a vida, mas continue lendo as Escrituras, aconselhando e ensinando. Continue. Então, se Timóteo tinha a força que ele tinha, apesar da sua idade, ele tirava da onde? Daqui. Continue. Então, quer dizer que é um hábito que ele já tinha. Continue estudando, continue buscando, que você será um jovem tão forte como Timóteo foi, que você poderá mudar a história da tua geração. Eu queria que você ficasse de pé, tanto Paulos como Timóteos, porque todos nós carecemos da piedade e da misericórdia de Deus, para que haja uma verdadeira transformação na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitas vezes nós somos chamados pelos nossos pais, pelas nossas mães, e muitas vezes nós não gostamos do assunto, da forma como eles abordam determinadas questões na nossa vida. E hoje, Senhor, assim como o Pai, o Senhor nos chama de volta à Tua palavra. Nos encoraja,
nos fortalece, nos orienta, mas também corrige os nossos passos. E que nós possamos humildemente, imbuídos pelo Teu Espírito, mudar o rumo dessa história. Que nós possamos fortalecer a Tua igreja. Que nós possamos ser embaixadores neste tempo, assim como foi Paulo e Timóteo. Assim como a história deles é contada, é registrada nesse livro, a nossa história possa ser contada a outros que estão ao nosso redor. E que seja contada através do nosso testemunho, através dos nossos atos, através da nossa palavra, através da nossa demonstração de amor pelas outras pessoas. Pai querido, em especial nesse momento, eu quero te pedir por 3 grupos de pessoas. Em primeiro lugar, pelos jovens dessa igreja, que com tanto carinho, com tanta organização, com tanta dedicação, prestaram um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. E isso é visível através do louvor, da oração, da programação, que eles estavam literalmente ligados a Ti através do Teu Espírito. E eu peço, Senhor, que essa juventude seja fortalecida, que o trabalho deles alcance não só essa comunidade, mas que a força desses jovens, Senhor, possa alcançar milhares de pessoas aí fora, no trabalho, na faculdade, na rua, no condomínio, na família, Senhor. Quantos estão aqui sozinhos e gostariam de ter ao seu lado o pai, a mãe, um irmão, um primo? Senhor, que esses jovens possam sair daqui fortalecidos, assim como Paulo fortaleceu Timóteo, que eles sejam fortalecidos com Teu Espírito. Eu quero, Senhor, também te pedir, humildemente, que o Senhor mude o meu coração, mude o coração, Senhor, de tantos outros como eu, que muitas vezes busca olhar para esse jovem e encontrar um defeito, uma falha, e ao invés de apoiá-lo, Senhor, nós estamos tentando moldá-los à nossa própria imagem e não à imagem de Cristo, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma transformação na nossa vida para que nós possamos olhar com olhos de amor. E em terceiro lugar, tem um grupo, eu não vou falar que é o mais especial, mas é o que o meu coração mais arde neste momento. Eu sei que algumas pessoas podem ter se ofendido com o que eu falei. E eu não me arrependo de ter falado, Senhor. Porque eu sei que algumas coisas não são agradáveis aos nossos ouvidos, mas muitas vezes elas são necessárias. Então, Senhor, que o Senhor limpe as minhas palavras com o Teu Espírito e que essas pessoas sejam alcançadas, Senhor, tendo a certeza que se há uma palavra de exortação nesse altar, é porque ela é necessária. Então, que essas pessoas, Senhor, se sintam também acolhidas e tranquilizadas pelo Teu Espírito. E que, principalmente, me perdoe se há alguém chateada com o que foi dito, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, no meu e no dessa pessoa, para que ela entenda que muitas vezes é necessário uma mudança e uma mudança radical. Não é uma mudança de leve, mas uma mudança radical. E por último, Senhor, e não menos importante, peço que o Senhor abençoe a nossa semana. E que nessa semana nós possamos ensinar com a nossa vida, assim como Timóteo ensinava. Em nome de Jesus. Amém.